Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo Provérbios capítulo 14, versículo de número 15, Provérbios 14, 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. É interessante a sabedoria do escritor de Provérbios. Chama bastante a nossa atenção sobre as decisões e as escolhas que nós devemos fazer. E aqui ele faz a distinção entre o inexperiente e o homem prudente. O inexperiente, sem dúvida nenhuma, ele vai, segundo o texto aqui, acreditar em tudo que ele vê, tudo que ele ouve, e ele vai então enfrentar, por causa da sua inexperiência, da sua insensatez, ele vai experimentar muitos prejuízos na sua caminhada. Porque acredita em tudo. Veja, qualquer tipo, hoje, qualquer tipo de fake news, ele nem identifica, não consegue nem discernir se é uma fake news ou não. Ele simplesmente acredita em qualquer coisa. E o pior, as suas decisões, as suas escolhas a partir do seu credo tão inútil, vamos assim dizer, pode trazer prejuízos para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. O inexperiente é assim, o insensato é assim, Tudo que aparecer diante dos seus olhos, ele vai acreditar. Ele não tem filtro, ele não tem ali, ele não critica, ele não tem um juízo. Ele simplesmente segue aquilo que as suas emoções e as suas paixões estão lhe apresentando, principalmente no mundo da fé. Quantas pessoas estão caindo em armadilhas feitas, armadas por maus líderes religiosos? Quantos caíram em armadilhas porque simplesmente creram, por sua inexperiência, por sua ignorância, por sua insensatez, seguiram o ensino de falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, enfim, o inexperiente é assim. Agora, o homem prudente, como diz aqui o Provérbios, ele vê bem onde pisa. Antes de pisar, antes de pôr o seu pé, ele vai ver onde está pisando. Esse é o homem prudente, esse é o homem sábio. Eu lembro que uma vez o meu pai contava a respeito de muitas histórias de samurais. Os samurais eram guerreiros contratados pelos senhores feudais lá no Japão medieval. E esses senhores feudais, portanto, faziam testes para verificar que samurai poderia fazer parte da sua guarda de proteção. E havia ali um teste em que o candidato deveria saltar sobre um muro. Então tinha um muro de uma certa altura e o samurai, então, num impulso só, ele deveria saltar o muro. E os candidatos foram saltando aquele muro, foram saltando. E chegou a vez de um candidato que ele saltou sim, mas ele não pulou imediatamente para o lado do outro lado. Ele pulou, mas ficou sobre o muro. Ele parou sobre o muro. E aí então ele viu o que tinha do outro lado e aí então ele completou o seu salto. Esse foi contratado pelo senhor feudal. Por quê? Porque ele não foi afoitamente pulando o muro e caindo no nada. Ou talvez pudesse cair numa armadilha, pudesse cair numa situação difícil. Ele pula, mas ele fica sobre o muro para ver onde ele cairia, onde ele saltaria. Por isso ele foi tido como prudente e foi contratado pelo seu senhor feudal. Essa história sempre me marcou. Pois bem, aqui também nós encontramos na palavra sábia do escritor de que o homem prudente, ele tem que ver muito bem onde está pisando.
Ele não vai atender qualquer coisa, ele não vai acreditar em qualquer coisa, ele vai analisar, ele vai estudar. Antes de tomar a decisão, antes de dar o seu primeiro passo, ele vai analisar, ele vai refletir, ele vai gastar um tempo pensando naquilo que ele vai fazer. Essa é a prudência esperada. O inexperiente não, vai ao sabor das suas paixões, dos seus impulsos, da sua precipitação. Ele vai adiante, né? E vai se dar mal muitas vezes. Agora, o homem prudente não é que ele será uma pessoa devagar, né? Uma pessoa que vai deixando para trás, vai prorrogando, vai adiando. Não é isso. Tem que tomar a decisão na hora certa, no momento certo. Só que tem que dar um tempo para reflexão, tem que dar um tempo para análise, tem que dar um tempo para o estudo da situação antes de dar um passo, principalmente quando tiver que tomar decisões difíceis, principalmente quando precisar fazer alguma mudança na sua vida. Então, o homem prudente vai realmente ver, analisar, vai pensar no que vai pisar, ou melhor, naquilo que ele vai decidir. Lembrando sempre também que há uma lei espiritual que nós encontramos nas Escrituras, não é? Aquilo que o homem semeia, aquilo ele vai colher. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, com as nossas decisões. E é por isso que precisamos ter essa prudência. Pense nisso antes de fazer qualquer tipo de escolha ou qualquer tomada de decisão. Olhe onde você está pisando. Deus abençoe você e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém.